Vamos abrir nossa Bíblia, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao versículo de número 10. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, capítulo 1, no versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado todo aquele, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes da que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes da que nós lhes anunciamos, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Amém? Podei vos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Na terça-feira passada, nós falamos aqui, fizemos a introdução dessa carta de Paulo aos Gálatas. Paulo estava escrevendo essa carta com uma certa urgência. Ele escreve essa carta, irmãos, em uma urgência muito grande. Então, ele é direto nessa carta. Ele é incisivo, ele é direto, ele vai logo ao ponto, ao objetivo. Porque Paulo, ele tem urgência em combater o falso ensino dentro da igreja dos Gálatas. Uma igreja que, com a mesma rapidez que recebeu o evangelho sacrossanto de Cristo Jesus, uma igreja que, com a mesma rapidez, com a mesma alegria que ela abraçou o evangelho, com aquela mesma velocidade, com aquela mesma rapidez, ela também despreza o evangelho de Jesus e abraça uma outra boa nova, um outro evangelho, um outro ensino, um outro Cristo. E Paulo, ele escreve para combater esse ensinamento. Olha aqui a importância de nós estarmos ouvindo a verdade do evangelho de Cristo. Olha aqui a importância de estarmos ouvindo a palavra de Deus, de estarmos lendo, estudando a palavra de Deus. Tem importância muito grande nós estarmos aprendendo da palavra, poder estar na presença de Deus para aprender do ensinamento da palavra. Os Gálatas, eles renunciaram o verdadeiro evangelho, estavam caminhando por um caminho perigoso, caminhar, irmãos, em direção contrária ao evangelho é caminhar em um caminho perigoso, é andar em um caminho perigoso, é estar colocando a vida em risco, é estar colocando a salvação em risco. E Paulo, ele está dizendo: vocês estão correndo um risco perigoso ao renunciar, ao desprezar o evangelho que nós pregamos a vocês e abraçando outro evangelho que não é um evangelho verdadeiro.
Aí aqui, irmãos, Paulo, ele expressa sua surpresa. Ele está surpreso, irmãos. Olha o que ele diz no versículo 6. Eu estou admirado de que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Tem muitos vivendo como os Gálatas, se afastando da essência do Evangelho, se afastando da verdade do Evangelho, para viver fábulas, para viver historinhas, para viver contos, para viver fantasias. E Paulo está dizendo aqui: eu estou admirado de que vocês, Gálatas, que abraçaram o Evangelho com tanto amor, que abraçaram o Evangelho com tanta alegria, o Evangelho que os libertou, e agora, novamente, vocês estão se fazendo escravos de ritos, querem se fazer escravos de cerimônias, querem se fazer escravos de mandamentos humanos. E Paulo está dizendo: eu estou surpreso. É surpresa e tristeza para Paulo, irmãos, pelo fato dos cristãos da Galácia estarem rapidamente abandonando o evangelho genuíno de Cristo e se voltando para um outro evangelho, ou seja, um evangelho distorcido, um evangelho que envolvia, irmãos, a adição de práticas da lei judaica. Um evangelho distorcido, um evangelho barato, um evangelho que tinha preço, mas não tinha valor, um evangelho que eles poderiam comprar. É diferente dos dias de hoje. Nós temos aí um evangelho sendo vendido, um evangelho sendo negociado, mas não é o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus. É um evangelho barato, é o evangelho barato. E quando eu digo barato, irmãos, é evangelho que não tem valor para transformar vida de pecador nenhum. É um evangelho que leva quem dá o maior lance. Aí você pode dizer: pastor, mas se é barato, então por que que leva quem paga mais? É porque, irmão, tem preço, mas não tem valor. Não significa que aquilo que pagamos um alto preço seja algo que tenha valor. E o evangelho que está sendo vendido por aí é o evangelho mentiroso, falso, que gera seguidores, que gera discípulos cegos, que geram pessoas escravas, que geram pessoas cegas. Um evangelho que não é o evangelho de Jesus. E Paulo está dizendo aqui: olha, esse evangelho que vocês estão seguindo é um outro evangelho, um evangelho distorcido. Ele até é maquiado de verdadeiro evangelho, ele é até vestido de verdadeiro evangelho, se parece com o verdadeiro evangelho, veste as mesmas roupas, anda do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, mas na sua essência não é o verdadeiro evangelho de Jesus. É um evangelho que, se você parar para olhar, é um evangelho distorcido. Usa a palavra, mas distorce ela. Fala no nome de Jesus, mas para os seus, para adquirir, para atingir os seus objetivos. Se prega no nome de Jesus, mas para atingir seus objetivos pessoais. Eles usam o nome de Jesus, mas para o seu enriquecimento. Jesus, ele disse: farão negócios de vocês. Eles usarão vocês para negociarem.
Tem muitos por aí, negociando a noiva do Senhor, negociando a noiva do Cordeiro, que não tem preço, ela tem valor, mas muitos estão dando preço para a igreja, muitos estão dando preço para o rebanho de Cristo, muitos estão dando preço para a igreja de Deus. Eu vou pregar na sua igreja, tem quantos membros? Tem 5.000, então eu vou pregar aí por 40.000. Eu vou cantar na sua igreja, tem quantos membros? Tem 10. Então eu vou cantar aí por 80. Dando preço. Dando preço. É um evangelho, irmãos, falsificado. Um evangelho que não transforma. E Paulo estava dizendo aqui para aquela igreja: eu estou surpreso de que vocês estejam se voltando para um outro evangelho, que não é o verdadeiro evangelho de Jesus. Que vocês estejam se afastando daquele que os chamou, que os comprou através de Jesus. Vocês estão seguindo um caminho diferente daquele que se faz, um caminho diferente, que se faz passar, é um caminho diferente. Ele se faz passar pelo verdadeiro caminho, mas o final é caminho de morte. É um evangelho que mata. Esses dias eu vi de um jovem, um relato de um jovem, que foi para um encontro, e lá parece que ele sofreu uma lavagem cerebral. Quando ele chegou em casa, ele matou a mãe dele. Eu vi um relato de uma esposa que foi para um retiro chamado Legendários. Um retiro chamado Legendários, que tem aqui no Brasil, irmãos, essa praga. E ele foi, ela pagou para ele ir para o Legendários. São ingressos que custam 1.800, o mais barato. 5.000, 8.000, 20.000, 80.000. Para participar de um retiro, que tem a cara de espiritual. Mas chegou lá aquele homem, irmãos, ele tinha um amante. Ele tinha um amante. A esposa dele pagou para ele ir com a esperança de que ele voltasse mudado. Sabe o que foi que aconteceu? Quando ele voltou, arrumou as coisas dele e disse: a partir de hoje eu vou viver com a minha amante, porque Deus mandou. Deus falou comigo lá no retiro. Um evangelho, irmãos. Um outro evangelho. Um outro evangelho que deturpa a verdade. O evangelho que Paulo pregava é um evangelho de graça, sem necessidade de adições humanas. O evangelho não precisa de ajuda. O evangelho não precisa de fantasia para ele ficar mais bonito. Não precisa ser remodelado para ficar mais apresentável. Ele não precisa ser maquiado para ficar mais atraente. Não precisa de ajuda de homens. Não precisa. O evangelho que Paulo apresentava é o evangelho da graça, sem necessidade de adições humanas. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é uma recompensa pelas boas obras, pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. O evangelho não precisa de enfeite. O evangelho não precisa ser enfeitado, maquiado, ser transformado num teatro.
Ah não, é porque assim nós vamos atrair o olhar das pessoas, é porque assim nós vamos conquistar mais pessoas, é porque assim nós vamos conquistar mais gente. Eu já disse aqui nessa igreja, irmãos, que esse tipo de evangelho lota lugares cheios de pessoas com corações vazios. Não é esse evangelho que salva. Esse evangelho verdadeiramente lota lugares. Esse evangelho verdadeiramente enche templos, arrecada muito, enche cofres, constrói palácios, enriquece alguns, empobrece muitos. Mas não é o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus transforma. E esse evangelho não transforma. Esse evangelho, esse outro evangelho do qual Paulo estava dizendo aqui, ele transforma pessoas em pessoas arrogantes, orgulhosas, religiosas, preconceituosas. Ele torna a pessoa 2 vezes mais escravas do pecado e dele mesmo. Jesus, ele disse: vocês, mestres da lei, atravessam mares e vão buscar pessoas distantes para torná-los 2 vezes mais filhos do inferno. Vocês atravessam pessoas para converter alguém além de vocês. Vocês atam os fardos pesados nas costas deles, mas nem com um dedo vocês querem movê-los. É um evangelho que torna as pessoas escravas, o que está sendo pregado por aí. Mas não é o evangelho que liberta, porque o evangelho que liberta pega o pecador e transforma ele numa nova criatura. O evangelho de Jesus, ele pega um alcoólatra e faz dele um cidadão respeitável. Ele pega alguém que andava bêbado pela rua, jogado no chão, dormindo no esgoto, ele transforma nele num cidadão responsável, num pai de família, de respeito. Esse é o evangelho de Jesus, é o evangelho que Paulo pregava, é o evangelho que os apóstolos pregavam, é o evangelho que nós pregamos. A salvação é uma obra da graça de Deus, por meio da fé, não pelas obras. O evangelho de Cristo, irmãos, ele é simples e poderoso. Simples e poderoso. E não devemos adicionar, nem remover nada dele. Nós não precisamos adicionar nada, nem remover nada. Tem uns aí dizendo que o evangelho tem que ser reescrito, que a Bíblia tem que se adaptar aos dias de hoje, porque ela está muito ultrapassada está a mente desse endemoninhado que está pensando uma coisa dessa. O evangelho de Jesus não é ultrapassado, ele é mais atual do que o Jornal Nacional que vai passar amanhã. Jesus, ele disse que pode passar o céu e a terra, mas nenhum tio dessa palavra vai cair por terra. Tem aí um pastor aí, que eu esqueci o nome dele agora, que ele disse que o evangelho tem que ser reescrito, que a Bíblia tem que ser reescrita e se adaptar às coisas que acontecem hoje. Mas tem que reescrever, dizendo ele que tem que reescrever para se adaptar, porque ela está ultrapassada. Os tempos são outros. Esse é um pensamento maligno, diabólico, satânico, do inferno. É por isso que é bom vir para o culto de ensinamento. Porque aí, irmãos, não vem para o culto de ensinamento, aí fica em casa escutando Dave Leonardo, dizendo que o cara é o centro da emoção de Deus. Que Deus não vai deixar ele ver, sonhar, desejar, tocar e não ter o que ele queria. Aí ele vai desejar e tocar na mulher do outro e Deus vai dar ela para ele?
Mas essa é a pregação dos falsos profetas. Precisamos ser vigilantes, para que não sejamos seduzidos por ensinamentos que distorcem a verdade e nos afastam da graça de Cristo. Nós temos que estar vigilantes, vigiando, porque tem gente ensinando que o que Jesus fez não é suficiente para ser salvo. Era o que os judaizantes estavam ensinando lá na igreja de dos Gálatas, nas igrejas da Galácia, Derbe, Listra, Icônio. Naquelas igrejas estavam sendo ensinadas que eles precisavam se circuncidar, porque se eles não se circuncidassem, eles não estariam salvos. Por isso que é preciso estar vigilante, estudando, averiguando a palavra. Irmão, não engula qualquer pregação. Não engula como se fosse verdadeira. Analise. Analise. Não levante logo a mão e aceite. Não levante logo a mão e dê glória. Tem gente, irmão, que está tão aéreo na pregação, que o cara está lá dizendo, o diabo quer destruir tua família, ele está dizendo amém, glória a Deus. Tem gente que está tão aéreo no culto, que o cara está falando um monte de abobrinha, e a pessoa está dizendo amém, aleluia, Deus seja louvado. A igreja precisa ter, irmãos, discernimento. Discernir. Analisar a palavra. Analise a palavra que você está ouvindo. Analise o ensinamento da palavra. Veja se é Deus quem está falando. Veja se tem a ver com a Bíblia. O que é bom, use um filtro, irmãos. Use um filtro. Filtre a palavra. O que é bom você guarda, o que é ruim você joga fora. Penere. Escute com atenção. E aquilo que for de Deus, retenha. Mas aquilo que não tiver nada com o Evangelho de Jesus, jogue fora. É ensinamento que distorcem a verdade e nos afastam da graça de Cristo. Aí tem gente dizendo que você precisa fazer isso e aquilo, porque senão você não vai ser salvo. Então ele está anulando o sacrifício de Cristo. Porque a Bíblia está dizendo que é necessário para a salvação, é necessário crer. Apenas crer. Não precisa fazer mais nada. Irmãos, você acha que o ladrão da cruz teve que descer da cruz, fazer um monte de coisa, um monte de sacrifício, se circuncidar, guardar o sábado, guardar a lei, guardar luas novas, guardar dias e mais dias, fazer diferença entre dias e dias, entre alimento e alimento? Você acha que ele teve que fazer esse monte de coisa? Quando Jesus olha para ele, Jesus disse o que para ele? Hoje. Eis que te digo, hoje mesmo, vírgula, tu estarás comigo no paraíso. Eis que eu te digo hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Tem várias correntes teológicas de pensamento aí, que diz que Jesus quis dizer para ele, hoje, nesse momento, nós dois estaremos no paraíso. Mas tem outra linha de pensamento que diz que Jesus falou para ele, foi o seguinte, hoje mesmo, vírgula, eu estou te dizendo que tu estarás comigo no paraíso. Não naquele exato momento, mas no momento da ocasião do arrebatamento da igreja, eles se encontrariam no paraíso. É o que eu acredito. Que o que Jesus quis dizer para ele foi, na ocasião do arrebatamento da igreja,
quando todos estivermos no céu, você estará lá comigo. O versículo 7. Nesse versículo aqui, irmãos, Paulo lhe está explicando que o evangelho que os gálatas estavam adotando não era realmente um evangelho, mas uma distorção. Algumas pessoas estavam confundindo e perturbando os cristãos, tentando fazê-los seguir uma versão errada da mensagem de Cristo. Não. Para vocês se tornarem verdadeiramente servos, salvos, filhos de Deus, vocês precisam guardar a lei. Vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam guardar dias. Vocês precisam guardar luas, festas. É o que eles estavam dizendo, a mesma coisa que estavam dizendo para os filipenses. Aliás, para os colossenses. Eles estavam dizendo para os gálatas. Temos que ter muito cuidado, irmãos. Ao ouvir alguém que traz um evangelho que gera dúvidas em nosso coração. Ele precisa aprender muito. Está precisando aprender muito para não ficar falando que ele está aprendendo com as pessoas erradas, imitando outros. Mas nós temos que estar, irmãos, vigilante, com o coração vigilante, com a mente vigilante, para que aquilo que nós aprendemos verdadeiramente de Cristo não seja substituído por uma mentira, substituído por um engano. Irmãos, é muito fácil, é fácil demais dar ouvido à mentira, é fácil demais dar ouvido ao engano do que dar ouvido à verdade. É mais fácil, irmãos, por quê? Porque a verdade, irmãos, ela é amarga. A verdade é dura. A verdade fere. A verdade abre feridas. Só que a verdade, ela cura também. A verdade, ela liberta. A verdade, ela transforma. A verdade, ela salva. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que estar vigilantes, porque tem muitos aí perturbando a igreja, distorcendo o evangelho, falsos mestres. Paulo advertiu sobre esses falsos mestres, lá em Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, surgirão em vosso meio lobos, falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Homens que distorcerão a verdade, pregarão o que as pessoas desejam ouvir, falarão o que as pessoas desejam ouvir, porque Paulo já advertiu isso a Timóteo, dizendo: eles amontoarão mestres para si, com comichão nos ouvidos, coceira, tampão no ouvido, nos ouvidos, eles darão as costas para a verdade, se apegarão às fábulas e amontoarão mestres para si. Olha, o que Paulo está dizendo é sério. Irmão, se naquela época já existia isso, e Paulo está dizendo aqui, lá na Atos capítulo 20, que nós lemos 29 e 30, Paulo está dizendo: eu temo que depois da minha partida,
entre vocês apareçam falsos mestres, lobos ferozes. Olha, irmãos, ao que Paulo está comparando os falsos ensinadores. A lobos ferozes, que não tem pena da vítima, que destraça, que rasga, que tira a vida, que acaba com ela. Paulo está comparando esses falsos ensinadores a esse tipo de animal. O falso profeta, irmãos, o falso mestre, o falso pastor, o falso pregador é um perigo, porque ele é como um lobo, ele só quer destruir, ele só quer devorar. Ele entra nas casas e arrasta tudo que tem, leva dinheiro, roupa, sapato, comida, acaba com tudo, acaba até com casamento, como essa situação que falei, do cara que voltou dizendo, Deus me mandou ficar com a minha amante, e foi embora. Acaba com família, como esse rapaz que voltou do retiro e foi, depois de ser batizado, matou a mãe. Viu também? Um falso evangelho que ensina isso. Um falso evangelho. Então, irmãos, é o que Paulo está dizendo aqui. Até mesmo entre vocês se levantarão homens. Entre a igreja vai se levantar pessoas, irmãos, do nosso próprio meio. Irmãos, é uma tristeza isso. Porque os falsos profetas que estão aí, eles não vieram do mundo, irmãos. Eles apareceram, foi aqui dentro da igreja. Quando eu digo dentro da igreja, é na igreja de Cristo, em todos os lugares do mundo. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Tem que pregar o verdadeiro evangelho, irmãos, e meter a taca mesmo nas costas daqueles que são mentirosos e enganadores. Olha, eles corrompem o evangelho, tentando adicionar obras humanas à salvação. Eles corrompem o evangelho. Aí eles colocam regras humanas. É essencial estarmos firmes no evangelho, puro e inalterado. Falsos ensinos podem surgir e tentar nos desviar mas devemos sempre retornar à verdade de Cristo, que é suficiente para a salvação. Qual é o objetivo deles? Distorcer o evangelho. Nos fazer seguidores deles, discípulos deles. Aí eles se alegram. É porque eu tenho 10 milhões de seguidores. Porque eu tenho muitas pessoas que me seguem, os meus discípulos, as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Tem uns aí dizendo, minhas ovelhas. Tem cuidado com esse tipo de pastor, viu, irmão? Tem cuidado. Porque Paulo disse que sabe o que eles iam fazer? Sabe o que foi que Paulo disse que eles iam fazer? Eles iam entrar nas casas e arrastariam mulheres instáveis, que sempre estavam ouvindo, estudando, tentando aprender, mas nunca chegavam ao conhecimento verdadeiro da verdade, pleno da verdade. Eles entrariam nas casas delas, arrastariam tudo que elas tinham e levariam elas cativas. Fala, irmãos, aí para alguns que são seguidores desses. Fala alguma palavra contra eles para você ver. É mesmo que você meter a mão numa casa de maribondo. Fala para você ver. Se prepara para sair de lá correndo. Porque eles não defendem nem Deus do jeito que defendem eles. Mas sabe por quê? Irmão, a mente já sofreu a lavagem. A mente já sofreu, abandonou o verdadeiro evangelho. Se corrompeu, irmãos. Se corrompeu. O versículo 8 diz assim, ó. Paulo é categórico.
O que está lá no versículo 8? Vamos lá. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, e para além do que vos tenho pregado, siga anátema. Sabe o que significa essa palavra anátema? Significa amaldiçoado. Paulo evoca para si mesmo, ele invoca para si mesmo maldição, caso ele pregue um outro evangelho, diferente daquele que ele pregou para os Gálatas. Ele está dizendo, olha, ele é categórico, quando ele diz qualquer um, não importa quem seja, homem, até mesmo um de nós, ou um anjo que desça do céu, que pregue outro evangelho, diferente desse que vocês receberam, um espírito diferente desse que vocês receberam, boas novas, diferente dessa que vocês receberam, que os libertou, que os salvou, que essa pessoa, ou que esse anjo, seja amaldiçoado por Deus. Irmãos, ele não poupa nada, porque se chegar um bispo, um apóstolo, um pregador, um profeta, se Moisés ressuscitar, se Abraão ressuscitar, nos dias de hoje, se João Batista, o maior profeta nascido de mulher, ressuscitar no dia de hoje, Isaías, Jeremias, Ezequiel, o próprio Paulo, ou até mesmo se desceu Gabriel, ou o arcanjo Miguel do céu, e pregar outro evangelho, diferente desse aqui, que seja amaldiçoado por Deus. Que é um evangelho enganador e mentiroso, fraudulento. Esse aí, irmãos, vai ser um evangelho que vai ser pregado pelo falso profeta, aquele que a besta vai dar poder para ele, que o anticristo vai dar poder para ele. Quem vai pregar esse evangelho distorcido, falso, é o anticristo. É por isso que Paulo está dizendo, já tem muitos anticristos entre vocês. Porque o que é o anticristo? O anticristo é aquilo que prega contra Cristo, que fala contra o evangelho. É o anticristo. Esse está atuando no poder do anticristo. Então, se você vê por aí alguém pregando um evangelho diferente desse, um evangelho maquiado com esse aqui, só tem capa desse, mas o conteúdo é outro, que seja amaldiçoado. Ele está operando no poder do anticristo, não no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, é necessário nós estarmos atentos à condenação de ensinamentos falsos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, ele diz, e vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um Espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas que vocês creram. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo para os coríntios. Vocês recebem de muito bom grado e com muita alegria um evangelho diferente. Paulo estava dizendo o seguinte, defendendo o seu apostolado aqui, ele estava dizendo aqui, eu não preciso de carta para me apresentar para vocês. Nem de vocês para eles, nem deles para vocês. Nem de mim para vocês. Porque eu sou um apóstolo de Cristo. Eu fui chamado para ser apóstolo de Cristo. Mas se aparecer outro, com uma credencial falsa, uma carta de recomendação falsa, vocês vão receber eles com alegria. A mim, que sou um verdadeiro apóstolo, vocês não querem me receber. Fiquem com raiva de mim, porque eu prego a verdade. É isso que Paulo estava dizendo lá. Vocês ficam com raiva de mim, porque eu estou pregando o evangelho verdadeiro. Mas se aparecer aí um falso apóstolo, um falso profeta, mascarado, com uma falsa credencial, com uma falsa carta de recomendação, dizendo que foi enviado por nós, mentindo, vocês vão receber eles com muita alegria, vão dar até as casas de vocês para eles, vão dar todos os bens de vocês para eles,
e vão receber eles com alegria. E se eles estiverem trazendo até um outro Jesus diferente desse que eu preguei para vocês, vocês vão abraçar esse Jesus. Se eles trouxerem um outro espírito diferente do espírito que eu ministrei a vocês, vocês receberão esse espírito. E uma boa nova diferente daquelas que vocês creram, vocês também receberão essa boa nova. Porque, irmãos, sabe qual é a coisa mais fácil de se enganar? Ovelha. A ovelha que não sabe quem ela é fácil de se enganar. Jesus ali disse assim, ó, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz, mas de maneira nenhuma ouvirão a voz do falso pastor. Mas tem ovelha escutando a voz do falso pastor. Por quê? Porque ela não é uma ovelha de verdade. Ela está vestida como ovelha, tem a lã de ovelha, tem cara de ovelha. Anda como ovelha. Mas se chegar o falso pastor, ela segue ele. Se chegar o falso mestre, ela segue ele. Por quê? Porque ela escuta a voz de qualquer um, ela não escuta a voz do pastor dela. Se ela não escuta a voz do pastor dela, irmãos, ela escuta qualquer voz. Você sabe discernir a voz do seu pastor? Você sabe discernir a voz do pastor que te ensina, a voz do pastor que te orienta, a voz do pastor que está pregando toda terça-feira aqui na igreja, mostrando a verdade? Será que você sabe ouvir e discernir? Ou será que ao invés de dar ouvido à voz do pastor que está ensinando, que está pregando o evangelho, mesmo que ele fique sozinho, ao invés disso, escuta a voz de qualquer um, irmão? Então nós temos que parar para pensar. Eu sou uma verdadeira ovelha ou estou só vestido como uma? Que a verdadeira ovelha não vai dar ouvido ao falso pastor. Jesus, ele disse, eu, verdadeiro pastor, vou lá e abro a porta, chamo elas e elas me seguem. Ele vai na frente, elas vão atrás. Agora a falsa ovelha, quando o falso pastor chega, ela ouve a voz dele e vai embora, irmão, porque ela não dá ouvido a ninguém. Aí ela é enganada e vai embora. Então ele está dizendo aqui, ó, vocês aceitam de boa vontade qualquer um. Vem um calça apertado aí pulando igual um macaco, entregando falsa profecia para todo lado, aí a gente aceita isso como se fosse de Deus. Julgue a profecia, irmão. Julgue esse espírito. Ouça essa profecia e veja, não aceite ela como se fosse de Deus, não. Julgue ela primeiro. Faça a prova. Irmão, não é pecado você fazer prova dos espíritos. Pecado é você blasfemar contra o Espírito de Deus, atribuir ao diabo aquilo que é do Espírito. Aí é pecado, e sem perdão. Agora você julgar a profecia, você parar para analisar, rapaz, será que o que esse cara falou é de Deus mesmo? Aí você vai orar. Irmão, se essa profecia que você recebeu gerou peso no teu coração, gerou amargura, gerou dúvida, gerou tristeza na tua alma, não é de Deus. Porque se for de Deus, vai te trazer a paz, vai te trazer a comunhão, é a alegria, despreocupação, não é preocupação e medo, não. Nunca vai gerar medo e preocupação. Nunca. Então analise. Não receba como se fosse de Deus. A pureza do Evangelho é algo que devemos proteger com zelo. Nós temos que ter zelo do Evangelho, ser zeloso da palavra. Não podemos ceder a pressões externas ou influências que nos levem a distorcer a verdade. Nosso compromisso deve ser com o Evangelho original de Jesus Cristo. Nosso compromisso deve ser com o Evangelho de Jesus. É com o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não ceda às influências, não ceda
as influências externas. Esteja olhando para frente, para o alto. Paulo, irmãos, no versículo 9, ele repete isso aqui. Ele diz assim, no versículo 9, repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Por que Paulo está repetindo, irmãos, o que ele falou no versículo 8? Para enfatizar. Ele está dizendo, eu repito e afirmo. Jesus, ele tinha um costume de dizer assim, ó, em verdade vos digo. Mas ele repetia, em verdade vos digo. Era para quê? Eu estou dizendo e eu afirmo. Paulo aqui, eu estou dizendo, repito para afirmar. Então, irmãos, distorcer o evangelho é uma coisa muito séria. E dar ouvidos também, porque dar ouvidos a um falso evangelho pode nos levar à morte e a uma escravidão novamente. Nós fomos chamados foi para ser livres, não ser escravos. Filipenses capítulo 3, versículo 1, por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e o faço para protegê-los. Paulo está dizendo, olha, eu não me canso de repetir o que tenho ensinado para vocês. E eu faço isso com alegria, porque o meu dever é fazer isso para proteger vocês dos falsos profetas e dos falsos mestres. É meu dever, irmãos, estar aqui na igreja, ensinando. Se a palavra for boa, se a palavra for amigável, se a palavra for amarga, se for doce, não importa. Se o pão está duro ou se está mole, a palavra tem que ser ensinada. E faço como Paulo diz aqui no versículo 10. Procuro eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Estou preocupado mais em buscar fazer coisas que os homens me aprovem, eu agradando eles, ou busco eu agradar a Cristo? Se eu estivesse buscando agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo Jesus. Meu propósito não é agradar, irmãos. Meu propósito é pregar o evangelho do jeito que ele é. Eu tenho pregado essa palavra do jeito que ela é. Tem 19 anos, pregando ela do jeito que ela é. Pregando ela do jeito que ela é. Alguém já zangou comigo? Alguém já disse que eu tenho que mudar o jeito de pregar? Alguém já disse que eu tenho que gritar menos? Alguém já disse que eu tenho que fazer assim, fazer assado? Alguém já disse, do prega com um autoritarismo muito grande, parece que está com raiva. Aí eu tentei fazer, tá bom, vou fazer para agradar. Aí Deus falou assim para mim, não mude o jeito de tu pregar, porque eu te chamei foi para pregar do jeito que eu te chamei. Não mude tua forma de ensinar, de pregar, porque eu não te quero pregando como os outros. Aí, irmãos, eu tenho que ouvir quem? Eu tenho que ouvir quem me chamou, porque nós não estamos aqui para agradar homens, mas estamos aqui para agradar a Deus. E repetir a verdade é um mecanismo importante para proteger dos erros. Precisamos ser diligentes em ouvir e aprender. Irmãos, nós temos que ser sábios e gastar mais tempo ouvindo, julgando e condenando menos. Ouvindo nós vamos aprender e lembrar a verdadeira mensagem de Cristo, para que não sejamos facilmente desviados da verdade, enganados. Nós temos que ouvir essa palavra, irmãos, e depois colocar ela em prática. Jesus diz, felizes são os que ouvem, mais felizes ainda são os que ouvem e praticam. Felizes são os que ouvem, só que mais feliz é aquele que ouve e pratica. Saul só ouviu, mas não praticou.
E Deus rasgou o reino da mão dele. Deus disse, assim como tu me desprezou, eu também desprezo a ti e a tua casa. Teve um outro na Bíblia, um sacerdote, que Deus disse para ele, assim como tu priorizou os teus filhos e não os repreendeu quando eles estavam andando desviados da verdade, eu também te desprezo. Eu havia jurado para ti, Eli, que tu e a tua família, que a família do teu pai, iria me servir no templo, no altar para sempre, perpetuamente. Aí ele disse assim, longe de mim, que isso aconteça. Longe de mim, Eli, que os teus filhos e os filhos dos teus filhos e os netos dos teus filhos continuem como sacerdote na minha casa. Eu honrarei quem me honra e desprezarei quem me despreza. Deus falou isso para Eli. Aí Deus falou assim, teus 2 filhos morrerão num só dia. E eu colocarei fim à tua descendência. E aquele que eu não matar, vai ficar vivo. Só para ter o coração entristecido. E vai mendigar na porta do templo todo dia por um pedaço de pão. Olha o que acontece com quem despreza a Deus, irmãos. Olha o que acontece com quem dá as costas para Deus. Olha o que acontece para aqueles que levam as coisas de Deus com brincadeira. Não é tempo de brincar, é tempo de dar ouvido a Cristo Jesus. Porque tem muitos por aí brincando, mas a conta vai chegar. Está pensando que o cartão de crédito é ilimitado? Está pensando que não tem que pagar fatura? Tem que pagar. Ou o nome vai para o livro da capa preta. Tem que pagar a fatura, irmãos. Tem que pagar a conta, porque ela vem para todos. Então, Paulo questiona aqui sua motivação. Ele não busca agradar aos homens, mas a Deus. A fidelidade a Cristo e ao Evangelho é mais importante que agradar as pessoas, especialmente quando elas estão buscando distorcer a mensagem do Evangelho. Irmão, não distorça a palavra para poder você agradar alguém. Não faça o que alguém está dizendo para poder você agradar ela. Desagrade ela, mas agrade a Deus. Desagrade alguém, seja lá quem for, mas agrade a Deus. Agora, só que nós não podemos ser arrogantes, ignorantes, tratar mal quem vem lá falar alguma coisa que é diferente do Evangelho. Não, mostre para ele a verdade, mansamente. Conduza ele, reconduza ele se ele está se desviando da verdade, reconduza ele à verdade. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão, como está escrito na palavra de Deus. Agora, se ele não te ouvir, leve mais um. Vai lá com mais alguém. Tente reconduzir ele à verdade. Aí, se ele não te der ouvido, comunique para a igreja. Se ele não der ouvido à igreja, considere ele como um pagão. E pronto. Aí ele vai prestar conta com Deus. Porque não quis ouvir mesmo de jeito nenhum. 1 Tessalonicenses 2,4 diz, em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. O servo de Cristo deve buscar agradar a Deus acima de tudo. É o que ele estava dizendo aqui aos Tessalonicenses. Nos foi confiado, como mensageiros de Deus, essa palavra. E nós devemos pregá-la, como temos recebido. É por isso que ele diz lá em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Do jeito que eu recebi, eu entreguei. Não posso distorcer o que eu recebi dele. Essa é uma pergunta importante que nós devemos fazer para nós, irmãos. Estamos buscando a aprovação dos homens ou de Deus? O verdadeiro cristão deve estar disposto a desagradar aos homens, se necessário, para agradar e ser fiel a Cristo e ao Evangelho de Jesus. Amém?
Que Deus nos abençoe. Próxima terça-feira estaremos aqui novamente no culto de ensinamento, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar continuação a esse capítulo 1 de Gálatas. Amém? Chame alguém, irmãos, convide mesmo para vir para o culto de ensinamento. É necessário.